Pessoal, tudo jóia com vocês? Seguinte, estou gravando esse vídeo para explicar o nosso primeiro problema prático complementar. Então esse a gente não vai fazer em sala de aula, esse vocês vão fazer sozinhos e protocolarem no NPJ nesse prazo aqui, ó, até o dia 13, desculpa, até o dia 14 de março, tá? Então deixa um prazo bem legal, é a véspera da nossa próxima aula, né? Tirando a aula de sábado agora, dia 22. Galera, é o seguinte, a peça é uma peça bem simples, tá? O enunciado é o seguinte: José da Silva, microempreendedor individual, foi surpreendido ao descobrir que sua conta bancária estava totalmente bloqueada em decorrência de uma execução promovida por ABC Distribuidora de Alimentos Limitada. O processo de execução, que tramita na segunda vara civil da comarca de Adamantina, decorre de um suposto inadimplemento contratual referente à compra de mercadorias, cujo valor atualizado da dívida é de 60 mil. No entanto, José da Silva mantém sua principal reserva financeira em uma conta poupança no banco XYZ, cujo saldo era de 62 mil, antes do bloqueio judicial. A pedido do exequente, o sistema Bacenjude, que é a penhora online, né, bloqueou integralmente o valor de 60 mil, comprometendo quase toda a reserva financeira. O José foi intimado da penhora no dia 13 de fevereiro e a juntada do mandado dessa intimação ocorreu no dia 20 de fevereiro. Na qualidade de advogado José, elabore a peça processual cabível para tutelar os interesses do seu cliente, indicando requisitos e fundamentos nos termos da legislação vigente. A ação deverá ser proposta no último dia do prazo estabelecido pelo CPC. Então, considerando essas informações aqui, vocês vão falar para mim depois quando o prazo começa a correr, tá? Vocês vão indicar lá no final da peça local, ao invés de colocar local data, vai colocar Adamantina, porque o processo corre na segunda vara civil da comarca de Adamantina, e a data que seria a data final, o último dia do prazo, tá? Então é isso que eu quero. Às vezes a OAB cobra isso. Então, atentem-se, né? Atentem-se a esse detalhe. Prazo final para protocolo, dia 14 de março. Professor, eu esqueci. Professor, eu não imprimi. Professor, meu cachorro foi fazer terapia, não deu para eu protocolar a peça. Já era. Vocês estão tendo bastante prazo, então a partir de agora não serão aceitas peças fora do prazo. Eu vou ser bem rigoroso nesse sentido, tá? Então, já vou orientar a Cíntia para que após o dia 14 essa peça não seja mais aceita, combinado? Então tem bastante tempo. Beleza? Então, esse enunciado mostra um probleminha, né? Uma defesa que vocês terão que fazer numa ação de execução. Eu não vou falar qual é a questão de mérito aqui, vocês vão pesquisar. Mas é bem simples, não tem nada demais. Obviamente, dá para perceber que a questão está ligada a esses valores, né? E o tipo de bloqueio que aconteceu, em que tipo de conta que aconteceu, enfim. Dá uma pesquisada, vocês vão encontrar isso aqui muito fácil. Como fazer. Galera, vamos falar um pouquinho, para que vocês possam entender, de uma maneira bem simples, sobre o que é a execução de título extrajudicial e a defesa do devedor, do executado aqui, né? Que são os embargos de execução. Então, a execução por quantia certa, por devedor fundada em título extrajudicial, ela se dá num procedimento bem simples do Código de Processo Civil, onde a parte ingressa com pedido fundamentado num título extrajudicial, certo? E, de plano, o juiz já fixa honorários de 10% para o advogado do exequente e determina que o réu seja citado, né, o executado, para que em 3 dias ele pague a dívida ou indique bens à penhora, certo? Se ele não indicar, nem pagar, o oficial de justiça vai até a casa dele proceder à penhora dos bens, né, que forem passíveis de penhora. Vamos lá. Qual é a ordem que o Código de Processo Civil indica de preferência para que haja penhora? Olha lá, vocês estão vendo aqui comigo. Dinheiro, títulos, né, títulos executivos, títulos de investimento, bens móveis e imóveis, tá? E tiver outro tipo de bem, por exemplo, ações de determinadas empresas, enfim, tudo aquilo que for possível de se converter em dinheiro, tá?
Feita essa penhora, ou citado, né, o executado, e feita a penhora, porque normalmente ele vai sofrer uma constrição do seu patrimônio, normalmente, pessoal, o que, é que acontece? Se ele tem conta no banco, o exequente pede a penhora online, ou seja, ele pede para que o juiz diretamente determine a penhora dos valores que esse cara tem em banco. Então, conta bancária, conta poupança, o que tiver, roda, certo? Dependendo da situação, dependendo da gravidade da dívida, por exemplo, em ação de alimentos, é possível até pedir o bloqueio do FGTS. Ou, em outras ações de execução, é possível até pedir penhora de salário, uma parcela do salário, enfim. Hoje há essa possibilidade, né? Então, explicando de uma maneira bem sucinta isso. Meu objetivo não é esse, é só para contextualizar. Então, feita essa penhora, há uma constrição do patrimônio do executado. Lógico que essa constrição não poderia ocorrer sem que fosse garantida a oportunidade de defesa do executado. E, nesse sentido, a defesa que ele vai propor são os embargos de execução, tá? Os embargos de execução vão funcionar na sua lógica de argumentação como se fosse uma contestação e na sua estruturação como se fosse uma petição inicial. Como assim, professor? Os embargos de execução, pessoal, ele se configura como uma ação autônoma. Então, ele é distribuído em dependência, tá, ao processo de execução. Ou seja, ele tramita junto com o processo de execução, em apenso, ali, vai estar junto. Então, vai ser distribuído para o mesmo juiz que o processo de execução está correndo. Inclusive, tem que haver a menção no cabeçalho dos embargos, o número do processo de execução, o juízo, tudo bonitinho, tá? Então, é importante. Qual é o prazo para apresentar embargos? 15 dias contado a partir da citação do executado. Tá? Então, já fica a dica para vocês compreenderem aquela questão do prazo. Lembrando, quando eu tenho mandado de intimação ou citação, o prazo começa a contar da juntada dele no processo, não da data efetiva da intimação ou citação. Então, já dei a dica aqui. Então, o prazo é de 15 dias a contar dessa cientificação da parte que está correndo aí a penhora, enfim, tá? E o que o cara pode alegar, professor, a título de defesa? Então, o artigo 917 do Código Civil, ou melhor, do Código de Processo Civil, ele estabelece quais são as matérias que o executado, né, o embargante, ele pode alegar. Tá? Então, tá aqui. Somente essas matérias. Vocês vão no nosso caso, a questão vai estar aqui, tá? Penhora incorreta ou avaliação errônea, né? Então, vocês vão dar uma olhada, vão entender o fundamento dessa questão aqui bem simples, tá? Então, não pode alegar nada que esteja fora disso, nos embargos de execução, tá? Então, como que vai funcionar essa peça? Eu estou postando no Classroom um material de apoio, que foi extraído de um livro específico para a segunda fase da OAB, um material bem interessante, que eu achei por bem escanear e disponibilizar para vocês, para complementar esse material que eu produzi aqui e a nossa videoaula. Então, a estrutura, endereçamento, vocês vão colocar logo abaixo do endereçamento, que é a distribuição por dependência do processo de execução. No enunciado do problema, menciona o número do processo? Coloca. Não menciona? Deixa em branco. Vai haver a qualificação das partes, normal, como se fosse uma petição inicial comum, né? Artigo 317, inciso 2 do CPC. Só qualificar por meio do seu procurador que essa subscreve, entre parênteses, procuração anexa. Venho respeitosamente perante Vossa Excelência. Aí vem, ó, com fundamento no artigo 914 seguinte do CPC. O verbo dos embargos é opor, tá? Os presentes embargos de execução em face de... Aí vocês irão colocar aqui os dados do exequente, que aqui é chamado de embargado. Certo? Quais serão os tópicos que vocês irão abordar? A tempestividade, demonstrar que está dentro daquele prazo de 15 dias, vai fazer um parágrafo para aquilo lá. Vai fazer um resumo dos fatos alegados, né, do que está acontecendo na execução. E vai apresentar o fundamento jurídico da sua defesa baseado em um desses incisos aqui do 917. Sempre lembrando, qual que é a estrutura? 3 parágrafos, basicamente. Primeiro parágrafo, eu conto o que está acontecendo no processo de execução. Falo que aquilo está errado e justifico o porquê, colocando a fundamentação legal. E faço o fecho, demonstrando então que
No nosso caso aqui, a penhora tem que ser cancelada em razão aí da ilegalidade da medida. Só isso. Certo? Então, essa é a estrutura que a gente vai seguir. Após isso, pessoal, a gente vai aqui para os pedidos, certo? Vamos colocar aqui os pedidos colocados aqui de maneira genérica, tá? Só você copiar e colar. Valor da causa vai ser o valor dos embargos, né? Qual é o valor que você está alegando que está sendo que foi penhorado de maneira incorreta? Vai colocar o valor aqui. Nesses termos pede deferimento. Aqui, local e data, você vai colocar a damantina e a data final do protocolo, né? A data final para poder distribuir os embargos, melhor dizendo. Aí, aqui normal, advogado ou AB não identifica, tá? Então, uma análise bem singela, explicação bem simples daquilo que vocês têm que fazer, probleminha bem simples, e vamos procurar em todas as peças complementares seguir essa lógica aqui. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Pessoal, um grande abraço, valeu!